Chamadas de neurônios, as células do sistema nervoso têm a função de transportar sinais elétricos pelo corpo, possibilitando a nós, seres humanos, aprender e interagir uns com os outros. A ideia de utilizar uma estrutura parecida com essa em máquinas não é algo novo. Pioneiros da área, como von Neumann e os pesquisadores Walter Pitts e McCulloch, já esquematizavam sistemas como esses desde a década de 40, e é a partir dessas ideias que surgiram as primeiras redes neurais artificiais. Mas se isso não é algo novo, por que o tema só se popularizou recentemente? Existem dois motivos principais. E o primeiro deles vem da necessidade de grandes bases de dados para que o treinamento dessas redes seja eficiente. O segundo se dá pela natureza desses modelos, que precisam computar uma quantidade muito grande de operações ao serem treinados. O primeiro problema foi resolvido com a popularização da internet. Já o avanço tecnológico fez com que o segundo fator também não fosse mais um empecilho. Além disso, hoje em dia temos ferramentas específicas para lidar com esse tipo de rede, como TPUs e o módulo TensorFlow, ambos desenvolvidos e mantidos pelo Google. A proposta é criar uma rede que realiza o gerenciamento de um portfólio de ativos financeiros. Essa rede será treinada no mercado de ações brasileiro, utilizando esses ativos. Ao fim do treinamento, vamos avaliar o desempenho da rede a partir dos resultados obtidos por ela. O treinamento vai ser realizado utilizando DDPG. Nesse algoritmo, fazemos o uso de duas redes, uma chamada de ator e outra de crítico. Enquanto o ator toma as decisões que irão alterar os pesos do portfólio, o crítico avalia essas decisões baseado no retorno obtido pelo ator. O DDPG também implementa mais duas redes que irão servir como alvo das redes originais. Utiliza aprendizagem por experiência e é otimizado para espaços de variáveis contínuas. Começamos implementando um ambiente que receberá as ações do ator e realizará a compra e venda de ativos. Além disso, o ambiente também realizará outras funções, como preparar os dados e calcular as recompensas obtidas pelo ator. A construção e o treinamento da rede vai se dar em duas partes. Primeiro, vamos utilizar um portfólio com apenas 2 ativos para avaliar o design da rede escolhida. Depois de avaliar e corrigir os possíveis erros, podemos então implementar e treinar a rede para um portfólio com 7 ativos. E todo o código e treinamento foi realizado pelo Google Colab. O ator irá realizar uma ação ao fim de cada dia, e as informações da qual terá acesso serão, para cada ação, o fechamento ajustado daquele dia, o RSI, que indica o momento daquela ação, o MFI, outro indicador de momento, e o Kama, que é um tipo de média móvel. Essa foi a rede implementada para o ator no portfólio de 2 ativos, e essa é a rede implementada para o seu crítico. Para avaliar a rede, escolhemos um pequeno período, não utilizado durante o treinamento, para fazer sua validação. Podemos ver que, com o avanço do treinamento, o agente parece não identificar nenhum tipo de relação entre o peso daquele ativo no portfólio e o seu preço. Uma hipótese para a causa desse problema é a complexidade da rede ser muito grande para o problema que estamos trabalhando. Por isso, na rede de 7 ativos, apesar do aumento significativo no tamanho do portfólio, não alteramos muito seu design. Agora sim é possível observar a evolução no comportamento com a passagem dos episódios de treinamento. E no período de testes, visto agora, podemos observar que a rede obtém retorno considerável. As análises serão feitas tomando como base 2 outros portfólios. O primeiro é a média de todas as ações disponibilizadas à rede. É como se os pesos para todas as ações fossem o mesmo durante todo o período de testes. O segundo é um portfólio que imita a carteira utilizada pelo índice Bovespa. As métricas que iremos utilizar serão a razão de Treynor, a razão de Sharpe e a razão de Sortino. Todas elas avaliam o retorno obtido tendo em vista o risco a qual aquele portfólio foi exposto. Por isso, maiores razões são desejáveis, já que isso indica maior retorno, tomando menor risco. Todas as razões correspondem ao período semi-anual e foram calculadas utilizando os retornos diários dos portfólios. Esse é o histograma dos retornos diários de cada um dos portfólios. E essa é a tabela que mostra as razões que cada portfólio obteve durante o período de teste. O resultado se mostra favorável ao portfólio administrado pela rede e o posiciona melhor do que o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa.